Pergunta da Roberta tem a ver com isso. Ela pergunta, será que quem fala alto é porque não ouve direito? Olha, é surda, sempre uma coisa que a surda. gente leva em consideração, porque é uma das coisas que ajuda no diagnóstico diferencial. Mas também a gente tem que levar em conta que tem muita gente que fala alto por hábito, os pais falam alto, a família fala alto, ou tem aquela coisa de gesticulados italianos, aquela coisa cultural, sim, não é verdade? exatamente. Mas sempre é uma coisa que a gente direciona essas pessoas para avaliação da audição, sim. Porque às vezes o ambiente familiar favorece, né? Se todo mundo fala alto, a pessoa quer falar num tom acima para poder ser ouvida. Às vezes a televisão tá alta, tá tudo muito alto, né? E aí as pessoas perdem a noção. Assim, quem se incomoda são os vizinhos, né? Exatamente. A voz é construída durante toda a nossa vida, também nas relações que a gente tem. Então, se os pais têm um modelo de falar alto, a criança também vai falar alto. E assim vai se constituindo. E agora tem dúvida de quem fala baixo. Muita gente escreveu pra gente hoje falando assim, eu falo, meu marido não me entende. As pessoas dizem que não entendem o que eu falo, não compreendem. Não sei se é porque eu falo baixo ou se eu não articulo direito as palavras. Uma das dúvidas é da Paula, ela é de Santo Antônio do Içá, no Amazonas, tem 20 anos. E quer saber se tem alguma dica aí pra ser entendida, né? Eu sempre que eu ouço uma pergunta assim, eu sempre fico na dúvida se o problema tá com quem fala ou o problema tá com quem ouve, ou o problema às vezes até pode estar na acústica do meio ambiente onde a dupla tá tentando se comunicar. Muito barulhento. Exatamente, né? Mas assim, acho que se o problema está em quem fala, realmente, algumas pessoas, eu gosto de pensar que a voz é o cartão de visita sonoro da pessoa, é a maneira dela se apresentar. E tem gente que é muito para dentro, é caladinha, é tímida, introvertida, né? Introvertida e realmente não tem a postura, não se posiciona, não articula, não projeta, né? Então, às vezes fala com a cabeça até baixa, sim, né? Exatamente. Isso então, é difícil. É com certeza uma possibilidade da pessoa não se comunicar direito, mas a gente sempre tem que pensar no outro também, né? Se não está escutando direito. Então, isso que eu pensaria. O que você acrescenta aí? Também, e acrescento também a questão da articulação, né? Quanto melhor mexer a boca, mais articular, também vai ser mais entendido, vai ter mais clareza dessa articulação e também vai demonstrar mais clareza do que está falando. Porque às vezes causa um conflito também, né? A pessoa fala, ai não, repete. Aí a pessoa que precisa repetir fica nervosa, porque já falou aquilo várias vezes, o outro não ouve, também fica nervoso. Exatamente, assim como foi mostrado no estúdio, né? E as pessoas que não articulam bem, não projetam bem a voz e daí não são compreendidas, acaba até gerando a questão da baixa autoestima, como foi mostrado, né? Teve pergunta de língua presa, se para quem... Eusilmar, ele é de Manaus, no Amazonas, diz que tem uma sobrinha de 5 anos, tem a língua presa, quer saber como que ele pode ajudar essa menina a falar direito, falar melhor, ou se só com operação resolve, se pode ter algum exercício. Na verdade, tem uma grande confusão da língua presa e também existe a língua solta, né? Geralmente, todas as dificuldades articulatórias, as pessoas em geral chamam de língua presa. Então, teria que saber mesmo se é a língua presa, que o freio, que nem a gente mostrou no programa, o freio é muito curto, então a língua não consegue subir no céu da boca e vai dificultar a articulação de alguns sons, ou se a língua é muito solta, então às vezes ela anterioriza a língua ou pode lateralizar, então o som fica sapo, sapato, ou pode lateralizar e fazer chapo, chapato. Teria que saber exatamente qual é essa língua presa que ele está falando, observar bem para saber qual que seria o rumo. Na questão da língua presa, tem a cirurgia, mas também os exercícios fonoaudiológicos vão ajudar a posicionar essa língua no lugar correto, tanto em repouso como na articulação dos sons. Às vezes faz exercícios antes para preparar para uma cirurgia, ou já para ajudar a cirurgia, ou não? Geralmente quando tem cirurgia é a primeira coisa e depois vai para o... Às vezes com a terapia não há uma grande necessidade, às vezes, de fazer a terapia, a cirurgia. A cirurgia vai ajudar. Né? Então, se procurar primeiro o fonoaudiólogo, ele vai trabalhar essa língua, né? Tentar mobilizar essa língua ao máximo que puder para ela se posicionar bem. E aí entra com a questão da cirurgia se tiver com muita dificuldade. É isso aí. Tudo é uma questão de gravidade, né? Tudo tem graus diferentes, né? Então a cirurgia ela é muito melhor quanto mais curto for esse freio. Uma criança pode fazer cirurgia? Pode. Ou esse freio cresce ao longo da vida? Não, ele não se desenvolve? Então, depende muito, assim, mas dá para fazer com a criança pequenininha, assim, e tudo depende, assim, por exemplo, a criança, nenezinho mesmo, às vezes você vê, o nenê tem o hábito de
fica botando a língua para fora, né? Então você vê quando a língua é bem presa, ele não põe uma pontinha de língua, né? Ele põe uma coisa que parece um W, se vê que uma parte fica presa. Mas normalmente é mais feito depois que a criança começa a falar, porque daí vem a dica mais sonora, porque essa coisa de ver a língua é uma coisa só visual, né? Mas se é uma coisa que já está atrapalhando a articulação, etc., a cirurgia é bem simples, realmente. Tá, porque tem uma outra dúvida sobre crianças, da Mariluce, Maricá, Rio de Janeiro. Ela pergunta como perceber um retardamento de fala ou algum problema na fala da criança, se não é só aquela troca de letras que muitas vezes acontece, o L pelo R, né, o R pelo L, ou se é realmente um problema de fonoaudiológico mesmo. Né? Então, é isso que é importante observar, essa troca mesmo, se existe uma troca de letras nas palavras. Isso vai aparecer muito quando a criança começar a escrever, porque geralmente se ela tiver realmente uma troca na fala, na hora de escrever também vai ter essa dificuldade. Ela vai reproduzir isso. E também tem a questão mesmo de verificar a posição dessa língua, desses órgãos, né? Se coloca muito a língua para fora, às vezes a criança respira só pela boca, então essa língua vai ficar mais flácida, vai gerar uma dificuldade de articulação. Então isso tem que ser observado na criança. Tá. Então para os pais, professores também ficarem atentos. Exatamente. Né? Tem uma pergunta do Júnior, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele pergunta, por que quando eu acordo de manhã eu sinto dor de garganta? Muita gente também escreveu hoje pra gente, eu fico rouco, eu tenho alguma alteração de manhã, e aí ao longo do dia melhora. Sim, o que acontece logo que você acorda, a primeira coisa é pensar que durante a noite pode ter algum processo ruim acontecendo. O que me vem à cabeça? Por exemplo, pessoas que estão gripadas, ou estão com rinite, ou têm sinusite com frequência, a gente, enquanto dorme, a gente continua produzindo secreção, tá? O ritmo diminui, mas a gente continua produzindo. Então, quando a gente acorda, a boca, né, a faringe, a laringe aqui, tá tudo com mais secreção, então mais em contato com a secreção que ficou acumulada e, portanto, é mais comum de você ficar ou rouco, ou dar aquela vontade de pigarrear. A outra coisa que me vem super na cabeça é o que você comeu antes de dormir, né? Então, quanto mais você janta e mais cedo, mais curto é o período entre o seu jantar e a hora que você vai deitar, maior a chance de você ter refluxo. Outra coisa, doces de um modo geral, chocolate, né, que é o que a gente falou também no programa, são coisas muito fáceis de fazer um refluxo aparecer, né? Elas facilitam. Então, você está lá deitado, dormindo, acha que nada está acontecendo, mas o ácido está voltando do seu estômago para a garganta, então quando você acorda, é a primeira coisa que você vai notar. E a terceira coisa que me vem à cabeça é a possibilidade de você ou estar roncando, ou estar com a apneia, ou seja, dormindo de boca aberta, tá? A boca não foi feita para respirar, muito menos várias horas durante a noite, e essa secura que é comum de acontecer de manhã pode também dar uma mudadinha temporária na sua voz. Geralmente é a mulher ou o marido que está do lado que avisa a outra pessoa, né? Você está roncando, você está com alguma alteração. É sempre o parceiro, né? Porque quem ronca não está nem aí. A pessoa sempre nega, né? Exato. A pessoa sempre diz que não ronca. Tem uma dúvida se estresse ou ansiedade pode alterar a voz. Sim, é do Júnior também de Foz do Iguaçu. Pode acontecer? Exatamente. A emoção tem muita influência na produção da voz. Então, uma situação de estresse, de tensão, né? A articulação fica diferente, pode acontecer um tremor na voz, a voz fica tremida. E tem uma influência direta, assim, na produção do som. Pessoas com medo, né? Sempre tem também, às vezes dá aquela voz entrecortada. E pode também produzir tensão na produção dessa voz, que vai causar um esforço e pode trazer problemas na produção da voz. E as pessoas estão pedindo dicas para aliviar a irritação e a coceira na garganta. A Luciana, de Trindade, em Goiás, tem alguma dica? Já que não pode pigarrear. Então, pode suavemente, né? Suavemente. Que nem o Fernando falou, com educação. O pigarro, fazendo com muita força, ele causa um atrito nas cordas vocais e pode ocasionar uma lesão e uma irritação. A longo prazo, exatamente. Não, quanto mais a pessoa pigarreia, mais ela vai pigarrear. Isso vai acontecendo. Às vezes vira um vício, né? Vira um vício, exatamente. Pode ser um tique claro mesmo, que tem que investigar o que pode estar causando esse pigarro. É muito importante. Porque fumante pode tem muito, né? Fumante, refluxo, rinite, né? Então, todas essas pessoas que têm essas inflamações crônicas acabam tendo isso. Então, o que a gente sugere? Às vezes,
anti-inflamatório pode ajudar se está no momento de infecção, de inflamação. Fluidificante, né, pode ajudar, não só a coisa de tomar água, mas existem alguns medicamentos para deixar a secreção um pouco mais fluida, né, que são outras dicas além dos exercícios. E alguma dica para quem fica muito rouco? A Jaqueline, por exemplo, ela diz que tem 30 anos, ela fica rouca desde criança com muita facilidade, qualquer coisinha, se canta, se fala um pouco mais alto. Alguma dica aí para pessoas como ela? É importante, nesses longos históricos assim, de rouquidão, a pessoa realmente procurar um profissional para avaliar essa voz, né? E saber o que está causando essa rouquidão constante, né? Então, em casos como depois de uma gripe, que são casos pontuais, para uma rouquidão é importante que a pessoa evite falar quando ela estiver rouca e se precisa falar mais baixo, articular mais as palavras, né? Procurar aumentar a hidratação quando tiver um quadro de rouquidão. E existem alguns exercícios que podem auxiliar para mobilizar essa mucosa que está irritada, por isso que está causando essa rouquidão. Mas um caso assim de muito tempo de rouquidão, é importante investigar o que está acontecendo. Sim, e na maioria das vezes a gente sempre sugere que vá procurar o otorrino, fazer um exame das pregas vocais, que a gente olha a laringe, né, as pregas vocais fazendo aquele movimento de abre e fecha enquanto a pessoa respira e fala, né? E na maioria das vezes, quando você vê esses quadros frequentes e que começaram lá atrás, na infância, a maioria das vezes a gente acha alguma alteração, né? Então, às vezes, cisto de prega vocal, são coisas que são alterações que impedem que a pessoa vá falar normalmente por muito tempo. Então, ela pode até, por um curto período, falar bem, vem um pouquinho de abuso, pronto, já tem a mudança da voz. Então, são dicas de que alguma coisa na base, né, dessa voz está acontecendo. Por isso, assim, sempre procura o otorrino, faz essa avaliação para você poder ver o melhor tipo de tratamento para fazer. É verdade que às vezes uma água gelada, um sorvete, isso já pode causar uma alteração? Tem uma pergunta sobre isso, da Carmen, de Maceió. Pode sim, tem pessoas que têm mais sensibilidade, né, com água gelada, com sorvete, então tem que observar como que você reage. Tem algumas pessoas que não têm muita sensibilidade. Exatamente, então, como tudo é individual, né? Eu até brinquei que eu falo, nossa, eu tenho exemplos em casa de gente, olha, tá descalço, esfriou o pé, pronto, a coisa vem para esse território aqui. Ou a voz que muda, ou o nariz começa a escorrer, né? Então isso é sensibilidade. Tem muita gente, eu, por exemplo, adoro andar descalço. E não acontece nada. Nada. Eu se durmo de cabelo molhado, eu acordo com dor de garganta. Então, tem um monte de gente, toma um sorvete, pronto, já complicou, né? Tem mais duas perguntinhas. Tem uma da Cris, de São Luís do Maranhão. Ela disse que fez cirurgia de correção de desvio de septo e continua com a voz anasalada. Quer saber se às vezes pode acontecer isso mesmo, pode ser outro problema. E se pode fazer algum exercício para essa voz. Então, se ela operou só o desvio de septo, eu suponho que esse tenha sido o único problema que ela tinha. Mas é possível que, de repente, além do desvio de septo, ela tenha rinite alérgica, então tem os cornetos que incham e desincham, então outras coisas no nariz, ou ela pode ter amígdala grande, outras coisas que favorecem essa voz mais anasalada, tá? Se já operou e não melhorou pouco, né? Eu acho que complementar isso seria uma ótima coisa. O que acontece também muitas vezes é que a pessoa se acostuma com o padrão de fala, né? Então, o que acontece com o desvio de septo? O fluxo de ar na hora de falar, ele não é completo, então esse padrão de fala fica alterado, então a função fica alterada, né? Então, foi feita a cirurgia na forma. Então, agora teria que investigar qual o padrão que ela está utilizando para fazer um tratamento e um treinamento vocal específico também, para melhorar essa voz. Essa nova anatomia Exatamente, dela, é super importante que faça a cirurgia, que vai dar o diferencial na voz, mas verificar o que está acontecendo nessa produção, nesses ajustes que a pessoa utiliza para fazer essa ressonância da voz. Para poder direcionar um tratamento e uns exercícios bem específicos para o caso dela. É sempre bem individualizado, né? A gente Sempre, até dá umas bem dicas. individualizado. Queria até terminar, se vocês pudessem dar dicas para grupos que falam muito, em geral, professores, cantores, né? Pessoas que nos escreveram hoje, usam a voz o dia inteiro, atendentes de telemarketing. É importante sempre manter a hidratação, né? Que sempre se fala e sempre a gente vai falar, né? A água, ela é muito importante para que as secreções fiquem diluídas e aí produz
uma fala mais natural, né? Existem exercícios de aquecimento vocal, que a gente chama de desaquecimento vocal, os de aquecimento antes de começar essa atividade que vai usar muito a fala, geralmente são individualizados, mas existem alguns universais que a gente pode dar a dica. Já estão lá no nosso site também, as pessoas podem acessar? Isso, então antes vai falar por muito tempo, pode comer uma maçã, que além de ter a propriedade adstringente, limpar a boca, limpar a faringe, esse movimento ajuda a soltar a musculatura e a articulação. Uma fala bem articulada não vai exigir tanto da voz. Qual movimento? Faz aí bem didático. Isso, aí, né? então a gente vai fazer um exercício específico, é de mastigação, que você vai fazendo um sonzinho bem leve. Então, um sonzinho de M, mastigando. Sem chiclete. Sem chiclete. Livre. Até às vezes mascar um chiclete, comer uma maçã, a gente até indica para soltar essa musculatura, né, antes de falar. Mas esse com som bem suave, sem fazer força, ele é um exercício de aquecimento. Pode fazer por umas 5 vezes, 5 minutinhos antes da fala, você vai estar preparando a musculatura para esse uso contínuo. E depois de usar muito a voz, principalmente professores, né, que ficam o dia inteiro dando aula. Às vezes trabalha mais de um colégio. Exatamente. Se a pessoa não consegue descansar a voz, porque geralmente a gente indica para repousar, ficar quietinho, né, pode fazer bocejos. Com um sonzinho. Sozinho, todo mundo daqui é tão contagioso. Exatamente. Cuidado para não abrir muito, assim, mas é um hábito na sala que de aula, ajuda. Os alunos todos vão dormir. Todos. Né? Então, quando estiver no caminho, indo para casa, o bocejo ele auxilia muito no relaxamento dessa musculatura e é um exercício de desaquecimento. São 2 exercícios que são dicas. Ô, Renata, deixa eu aproveitar só e perguntar da água. Você acha que faz diferença para um professor, por exemplo, tomar 8 copos de água, né, tomar os 2 litros por dia, ou enquanto ele está no meio da atividade, fazer as pausas e bebericar? Exatamente. Na verdade, o mais importante não é assim, então, temos que tomar 2 litros de água por dia. Chega no final do dia, toma tudo. É você se manter hidratado durante todo o período do dia. No caso dos professores, que além de tudo tem geralmente uma situação de uma sala muito seca, pode giz, barulho, né? Muito barulho. Ar-condicionado causa, e falando muito, vai causando essa secura na boca. Então, pequenos golinhos durante todo o dia é o ideal, né? Do que tomar um copo de manhã, depois um copo meio-dia, né? Então, manter-se hidratado. Tá ótimo, Renata. Obrigada, doutora Tani. Até a próxima.